Shalom, shalom, meus queridos irmãos e amados amigos em Cristo, e todos aqueles que nos ouvem e assistem, que essa mensagem possa chegar aos seus corações, né? Continuando ainda sobre o que falávamos, né? Sobre como os cristãos devem se comportar e agir, né? Eu gosto de mergulhar na palavra, porque a palavra é o nosso manual de vida. O meu povo perece por falta de conhecimento e conhecimento da palavra. Ouvi muitos tolos que se achavam sábios e ouvi homens simples que são sábios sem ser tolos, né? Que não se transformaram, porque a sabedoria de Deus, né, ela é maravilhosa, porém muitos já leram a Bíblia e em vez de se tornarem sábios, se tornaram tolos segundo os seus entendimentos, distorcendo a palavra, distorcendo o evangelho, ensinando pessoas de forma errada, né, querendo fazer discípulos para si, não para Cristo. Quando Cristo falou, ide, o nosso Rei Jesus Cristo falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos, é fazer discípulo para nós, mas para Ele. Tem muitas pessoas que querem fazer discípulos para ela própria. Acha que não, meu discípulo é meu, e cria aquela relação, meu pastor, meu líder, seja o que for, e você acaba sendo instruído por homens, né? Sem um entendimento profundo, sem uma vida de comunhão, e acabamos ouvindo o que era para ser libertador se tornar em heresias. Mas que hoje eu agradeço a Deus porque tem muitos homens de Deus aí, né? E já desde, desde o início sempre houveram grandes homens de Deus. E também homens que pervertem a palavra, assim diz as Escrituras, né? Eu queria continuar, então vamos a Efésios do seu capítulo 5, do 1 em diante, eu vou ler até só um certo trecho, depois você acaba a leitura, porque isso é justamente para você se motivar a ler as Sagradas Escrituras, para que você não pereça por falta de conhecimento e não se alimente só do que a gente tem para falar, mas do que Deus quer falar com você diretamente através das Escrituras. Amém? Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Entre vós não deves haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Muitas vezes eu ouvi dizer assim, não, esse negócio de santidade é impossível, ninguém consegue ser santo, né? Santificação é uma busca, é uma entrega, é uma renúncia. Quando você renuncia, você está se santificando. Não haja, do 4, não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Irmãos, tem muita gente. A igreja, com todos os seus defeitos, é o melhor lugar para se estar, mas dentro delas você vai encontrar toda a espécie de imundície também. Homens que se dizem sábios, eles até têm talentos, são cheios de talentos, porém, e mulheres também, quando eu me refiro a homens e a mulheres, tá? Quando a gente fala muitas vezes só de homens, mas temos que colocar as mulheres
nesse contexto também, porque a gente vê muita imoralidade sexual, mulheres se andando de maneira imprudente, né? Homens e mulheres postando fotinha sensual, né? Irmãos, eu já caí muito nisso, eu já fiz isso, eu falo com propriedade de quem já praticou também, estando dentro da igreja, porque o pecado ele nos cega. Eu não seria um hipócrita de chegar aqui e vomitar uma coisa que eu nunca fiz. Eu estou falando de coisas, de práticas que eu já fiz. E sei que muitos aí continuam fazendo, sendo reprováveis, distorcendo o evangelho para viver do jeito que querem. E isso é um engano. Isso é horrível. É abominável ao Senhor. Olha o que ele fala aqui no 6, 5, 6, Efésios 5, 6 aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais praticantes com eles. Irmãos, eu já sentei em roda de escarnecedor, crente fofoqueiro, crente que fala mal de pastor, crente que se acha melhor do que o pastor, crente que se acha melhor do que o irmão. E não, se fosse eu pregando era outro nível, né? Se fosse eu cantando, se fosse eu, se fosse eu. E onde está Jesus? Vamos dar uma zoadinha santa, vamos fazer, irmão. Irmãos, pelo amor de Deus, eu falo com propriedade de quem viveu todos esses enganos. E hoje eu sinto repulsa por isso. Hoje eu quero mergulhar na palavra da verdade. Eu quero sentar com pessoas inteligentes, que fazem um culto racional, que se arrependem dos seus pecados, que falam a verdade. Eu já fiz todo tipo de sujeira, irmão. Fui um homem totalmente reprovável em minha vida. Mas eu me cansei disso. Eu me cansei dessa imundície. E hoje eu quero buscar essa santidade. Eu quero ser separado do mundo, das coisas do mundo. Eu não quero saber. Não, mas eu já ouvi muito falar isso, né? Eu prefiro escutar música do mundo porque tem música de crente que é pior do que música do mundo, crente que se vinga. Irmão, vai nessa. Vai aí. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Se tem louvor ruim, não escuta, mas tem louvor bom, canta o hino da harpa. Você não precisa ir para as músicas do mundo porque eu tenho 5, 6 cantores crente que faz música vingativa, né? Isso é uma tolice, né? Não, eu vou ouvir música do mundo que tem crente pior. Eu já ouvi tanta tolice, irmão. Eu já ouvi tanta coisa que não... distorção do evangelho para viver prática pecaminosa. Fiquem ligados. Shalom, shalom. Deus abençoe a família de vocês.